Três Fora, tudo bem? Estamos aí iniciando edição 13. Boa tarde, amigos. Bruno, Luiz, como vocês estão? Boa tarde, tudo bem? E você, Tiba, beleza? Fala galera, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem ansiosos para mais um vídeo. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações aí. Vamos falar de alguns assuntos. Teve jogo do São Paulo com a Inter de Limeira no meio de semana, que era um jogo da quinta rodada. Também teve um clássico, Portuguesa e Palmeiras, no Canindé. Depois de 10 anos, né, o confronto Portuguesa e Palmeiras, havia bastante tempo. E o Palmeiras venceu por 2-0 a Lusa. Palmeiras que também assumiu a liderança geral do campeonato. Tá? Vamos começar com o Palmeiras, Luiz? Palmeiras e Portuguesa aí fizeram um confronto aí no Canindé, né? Jogo do meio de semana. Como o Tiba falou, já faziam 10 anos, né? Que não se enfrentavam. Pena que foi num dia de muita chuva em São Paulo. Eu ia trazer um material legal para vocês aqui, eu ia decidir no jogo no último minuto, mas aí caiu o mundo e eu tava lá na Zona Sul, seria impossível conseguir chegar no estádio, então infelizmente não consegui ir. A Portuguesa também deu uma leve salgada aí nos ingressos, né, como visitante, era R$100 o ingresso de visitante, e disponibilizou 11 mil ingressos aí pra torcida palmeirense. O estádio tava até que com bastante público, tá? Acho que, se não me engano, deu praticamente isso, né, entre palmeirenses e lusitanos aí. Mas foi difícil para quem foi no estádio, foi difícil chegar. Um jogo com algumas polêmicas, né? A Portuguesa reclama de um pênalti quando estava 0-0. Ao meu ver, foi pênalti para a Portuguesa, mas é um pênalti bem discutível, tá? Acho que o juiz ali é difícil falar que ele errou, mesmo o VAR. Eu já vi gente falando que sim, gente falando que não. Então, assim, essa daí é uma daquelas que realmente vai ser interpretativa. Tô nem puxando sardinha, não, mas acho que realmente foi ali. Eu daria, mas entendo quem acha que não. Mas achei que o jogador da Portuguesa valorizou demais, sabe? Deu um pulo. Talvez se ele tivesse apenas deixado a perna bater, ele teria sofrido o pênalti. Quanto à expulsão, eu vi gente falando, né? O próprio Mauro Betting na transmissão lá da TNT. Ah, foi muito rigoroso. Me desculpa, velhão. Ele pisou no joelho do Luan. Ali é cartão vermelho sem discussão. Só o jogo, a Portuguesa teve alguma oportunidade no primeiro tempo. O Palmeiras entrou no modo meio zumbi, sabe? Meio, vamos levando. E no segundo tempo, após a expulsão, o Palmeiras achou o gol. Uma levantada na área, um desvio do Caio Paulista. E o gol do Flacão da Massa, né? Mais um gol, o Flacão está iluminado. E o segundo gol do Palmeiras, o gol do Gabriel Menino, um belo chute de fora da área, numa assistência aí do Richard Rios de calcanhar. Então 2-0, o Palmeiras, como o Tiba falou, garantiu a melhor campanha, pelo menos nessa rodada, né? Assumiu a ponta do campeonato. E a Portuguesa está num dilema, né? A Portuguesa ou vai ser rebaixada, ou ela vai para as quartas de finais, nesse grande regulamento do Campeonato Paulista, que é uma coisa inacreditável. Tanto o Campeonato Paulista quanto o Campeonato Carioca tem regulamentos esdrúxulos, sabe? Tipo, horroroso. O do Campeonato Carioca era o que eu achava mais legal do Brasil, que era a Taça Guanabara no primeiro turno. Se você ganhasse a Taça Guanabara, você já estaria na final. E a Taça Rio no segundo turno. E se você ganhasse, você estava na final. E se você ganhasse os dois, você era campeão direto. Cara, era um regulamento simples, fácil. E o Campeonato Paulista é esse regulamento que já tem alguns anos já, né? Onde um time pode ser, ao mesmo tempo, classificado e lutar ali pelo rebaixamento. Enfim. O Palmeiras volta a campo aí contra o São Paulo, no Choque Rei, lá no Morumbis, no domingo às 20 horas. Jogo aí que deve definir também a classificação do São Paulo ou não. São Paulo perder, ele vai para a última rodada tendo que somar pontos. Se vencer o Palmeiras, está classificado. Acho que em relação ao Palmeiras era isso. Uma notícia rápida aí, a Leila acabou sendo convidada pela CBF para ser a chefe da delegação do Brasil lá em Wembley, quando vai enfrentar a Inglaterra. E daqui a pouco o Brunão dá aí a convocação do Dorival. Só um detalhe também aí para quem curte material esportivo. A Puma lançou a linha de viagens, né, do Palmeiras nesse ano aí. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no site da Puma, os valores, cara. Um agasalho aí custando R$1.000. Não comprem, tá? Na boa, não comprem. É um absurdo. Alguns preços da Puma em relação ao Palmeiras são um absurdo. Eu até estava comentando isso no grupo do Palmeiras que eu tenho, né? Grupo do Arrasta.
a linha do ano passado de agasalho, viagem, essas coisas, não vendeu nada. Então, assim, ficou bem encalhado. Hoje você encontra aí blusa que custava R$600 por 250. Então, esse é o segredo. Não compre. Segura que daqui a pouco, ou até mesmo ano que vem, você compra esse material bem mais barato. Aí fica a minha nota de repúdio aí a Puma. Valores completamente impraticáveis. Vamos falar rapidinho do São Paulo? São Paulo que finalmente venceu após 4 rodadas do Campeonato Paulista. E eu vou colocar aí que esse jogo teve uma marca nostálgica. E aí eu vou falar para você 3 pontos que me deixaram com essa nostalgia, certo? A primeira, não sei se vocês chegaram a ver o jogo, no placar, no informativo do estádio, tava tocando aquela musiquinha do Super Mario. Tan, 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 tan. Houve um equívoco. E eu achei legal, achei bem legal, assim, apesar de não ter nada a ver com futebol em si, mas me lembrou bastante os anos 90, a infância que a gente teve, né, nos games, nos anos 90, nos anos 80, então fica aí registrada essa marca. Outro ponto que a gente vai discutir também, o James Rodrigues jogou no estádio que ele jogou na Copa 2014, quando ele esteve aqui com a Colômbia, e marcou o gol novamente, né? E o Caleri, que numa ação juvenil me lembrou bastante o Luiz Fabiano, na época que ele jogava no São Paulo. Um jogo importante contra o Palmeiras e ele acaba tomando um cartão amarelo bobo, desnecessário, e vai desfalcar o São Paulo de um jogo importante, né? Falar do jogo, nitidamente o São Paulo parecia nervoso, ansioso por tentar resolver a partida e errou muito no começo do jogo, no primeiro tempo inteiro, assim, o time errou muitos passes, muitas decisões. Aliás, o Ferreirinha, como ele tem decisões precipitadas, sabe? É nítido que ele precisa de ajuste, sabe? Na parte de decisões, de tomada de decisão e também na questão de alguns fundamentos como cruzamentos e chutes, finalizações. Ele é bom driblador, ele é rápido, mas ele precisa melhorar em muitos aspectos para poder ser um jogador decisivo. O São Paulo caminhava para um primeiro tempo abaixo da crítica, quando finalmente o Ferreirinha pelo lado direito, onde eu sempre falei aqui no canal para vocês, para mim o canhoto tem que jogar ao lado esquerdo, o destro tem que jogar ao lado direito. O Ferreirinha fez uma jogada, driblou 2, tocou para o Lucas, recebeu um passe açucarado do Lucas, e aí na cara do goleiro ele teve tranquilidade para driblar e fazer o gol. E aí esse gol tirou aquele peso que dava para ver nos jogadores do São Paulo, aquela questão de tentar resolver a partida. O São Paulo voltou melhor no segundo tempo, o Ferreirinha voltou melhor no segundo tempo, parecia mais solto, criou uma situação, antes de sair, ele criou uma situação de perigo, onde ele driblou pelo lado esquerdo, puxando um contragolpe, saiu na cara do goleiro, bateu e o goleiro defendeu. E aí o Carpini resolveu mexer no time, o Luciano entrou muito bem na partida, falei até no Shorts, como faz bem para o Luciano um banco de reservas de vez em quando. E aí ele entrou muito bem no jogo, o James Rodrigues também, dadas as devidas proporções, o James fez um jogo muito bom. Era a Inter de Limeira, é um time fraco, então o São Paulo teve muita liberdade no segundo tempo para poder trabalhar, e o James se sobressaiu. Participou do gol do Luciano. O Luciano fez um belo gol de fora da área. Depois, no final do jogo, o James acabou premiado com um gol numa jogada fantástica do Luciano. Ele driblou o time inteiro da Inter de Limeira, chegou no goleiro, a bola espirrou e sobrou limpa pro James fazer o gol. Ficou um alento. O São Paulo ganha moral pro clássico, uma vitória por 3-0. Aliás, a torcida do São Paulo outra vez, 30 mil pessoas lá em Brasília, a torcida do São Paulo marcou presença e o time correspondeu. A vitória ela foi justa, foi merecida e o São Paulo vai forte para jogar contra o Palmeiras. Como o Luiz falou, o São Paulo precisa vencer para não depender na última rodada do campeonato a classificação. Tá? Só para finalizar São Paulo, o São Paulo fechou a contratação do atacante André Silva, que estava no Vitória de Guimarães, de Portugal.
3 milhões e meio de euros, 19 milhões de reais. Ele vem para poder disputar a posição com o Caleri. Quer falar de Corinthians, Bruno? Vamos lá, vamos falar rapidinho do Corinthians aí. Acho que o assunto... Nunca o Corinthians não tem uma semana tranquila, né? Quando era para ser tranquila, surge aí um novo assunto, né? Mais uma vez, o paraguaio Matias Rojas, né? Ele que no treino de ontem não apareceu. Saiu uma notícia, né, de que ele estava saindo, de repente ele está no Paraguai, já está desde ontem no Paraguai. A diretoria do Corinthians já tentou contato com ele, né? E, enfim, resumo da ópera, tá? Ele está cobrando um acordo que não foi cumprido, o acordo do acordo, sejamos honestos, está totalmente no direito dele. Ele só fez um jogo bom no Corinthians, não o defendo, mas ele está com razão nisso daí. Porque independente de qualquer coisa, todos nós aqui, né, já tivemos ou temos vínculos empregatícios. Você prometeu pagar isso para o funcionário, você vai ter que pagar. Como você vai cobrar é outros 500, né? Então não adianta falar, ele não jogou nada. Isso daí para mim é um discurso muito pobre no sentido da palavra, né? Acho que não justifica. Então assim, ele está totalmente no direito dele, tá? Ele já tinha ameaçado anteriormente de ir à FIFA, tá? E, na minha opinião, o Corinthians vai tentar, não é tentar reintegrá-lo, não. Ele não tem mais clima para voltar. Tá? Um cara que faz isso, ele já não tem mais volta, né? E acredito que... E ele também não quer, e nem a diretoria do Corinthians quer. Né? Provavelmente, aí, o destino dele vai ser o Boca Juniors, né? Que é um time que já se mostrou interessado. E o Corinthians busca agora uma rescisão, digamos, mais amigável. Né? Porque se ele for à FIFA... o Corinthians pode ser obrigado a pagar à vista tudo que ele teria a receber até o fim do contrato, que é em 2027. Ou seja, esse jogador poderia ou pode custar mais do que foi o Luan. Meu Deus. Tá? Então, assim, é torcer para ter um bom acordo, que seja ao menos prejudicial ao Corinthians, né? Que não cumpriu com o que acordou por 2 vezes, né? Então foi um desacordo. Então, assim, para mim ele está totalmente no direito dele de cobrar. Não quero mais ele também no Corinthians, não gostaria. Acho que o Corinthians busca isso daí, é realmente o mais correto. Vamos pros palpites para fechar o vídeo, Tiba? Corinthians e Santo André. 2x0 Corinthians. 2x0. 3x1 Corinthians. Eu não vou na ordem, tá? Bragantino e Santos em Bragança Paulista. O Bragantino vence em 1x0. 1x1. 2x1 Bragantino. Portuguesa e Mirassol no Canindé. Mirassol 1x0. 2x1 para Portuguesa. 1x0 Lusa, chorado. Inter de Limeira e Ituano. 0x0. 0x1. 1x0 Inter. São Bernardo e Água Santa. 3x0 Bernô. 1x0. 1x0 São Bernardo. Ponte Preta e Novo Horizontino. 1x1. 2x0 Ponte. 2x1 Ponte. E o clássico, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. São Paulo 0, Palmeiras 4. Chama. 2x2. 1x0 São Paulo. Só isso. pra finalizar rapidinho, Campeonato Brasileiro, a tabela saiu ontem, né? Aí o primeiro jogo do Corinthians vai ser contra o Galo, em casa. O Palmeiras vai até a Bahia para enfrentar o Vitória da Bahia e o São Paulo recebe o Fortaleza no Morumbi. Na quarta rodada tem o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Nona rodada, o Majestoso, Corinthians e São Paulo. Na 13ª rodada, Palmeiras e Corinthians, mando do Palmeiras. Só um detalhe rapidão, Brunão. Lança a escalação, a convocação do Dorival rapidão aí pra gente. Goleiros: Bento, Atlético Paranaense, Ederson, City, Rafael do São Paulo. Meu Deus! Laterais: Danilo, Juventus, Ian Couto, Girona, Ayrton Lucas, Flamengo, Wendel, Porto. Meu Deus! Zagueiros: Beraldo, PSG, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG, Murilo, Palmeiras. Boa, mas enfim, boa, ponto. Meio de campo: André, Fluminense, Andréas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Douglas Luiz, Aston Villa, João Gomes, Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Pablo Maia do São Paulo. Pablo Maia e o Zé Rafael fora. Certinho.
Atacantes: Endrick, Palmeiras, Gabriel Martinelli, Arsenal, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Savinho, Girona e Vinícius Júnior, Real Madrid. Ó, vou fazer um comentário só pra fechar o vídeo. Só uma maneira do Hexa vir. Flaco Lopes se naturalizar brasileiro. Fui, tchau. Valeu, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Estamos aí. Pode falar, Bruno. Cara, se o Corinthians sobreviver a essa rodada, eu acho que ele passa. Se der sobreviver a essa rodada, eu acho que passa. Vamos Só aguardar. isso. Grande abraço aí, galera. Abraço, vamos de palestra. Valeu. Vai, Corinthians. Tchau, tchau.